Quando libertado do Egito da escravidão das mãos do faraó, Israel faz uma jornada de 40 anos pelo deserto, junto com o seu líder, o profeta dos profetas, Moshe, e em algum momento chega o fim da liderança de Moshe. Mas esta liderança que marcou grandes momentos do povo de Israel, a transformação de escravos para senhores de uma terra que emana leite e mel. Uma terra que, embora não tenha grandes recursos naturais, mas uma terra abençoada, uma terra que dela tudo de bom sairá não só para o seu próprio povo, mas também para todos os povos, todas as nações, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E neste momento nós vamos conversar a respeito da liderança que começa com a retirada do povo de Israel do Egito e o final desta liderança que se dá antes, um pouco antes da entrada total na terra prometida. Israel está cercado de inimigos, Israel tem valores milenares que o mantém a salvo, que o mantém protegido. E estes valores tiveram um início. E nós vamos entender isso hoje falando sobre a Paraxá Razino com Shemuel Zakai. É um ponto de virada, Shemuel, na história de Moshe. E entendendo a história de Moshe, o espectador entenderá por que hoje Israel consegue superar todos os desafios, consegue superar os inimigos, todas as tentativas de destruição. Shemuel Zakai. Olá, Shimon, a Haron e a você que está nos acompanhando já para esse Shabat. Hazinu é o cântico que é tomado os elementos, né, da criação, os céus, o sol, a lua, né, o orvalho, para testemunhar exatamente contra Israel no que refere às promessas, às escolhas, às nossas opções, daquilo que fazemos do nosso livre arbítrio. E esse cântico ele vai servir de testemunha, né, de todas as coisas que sobrevirá durante toda a existência de Israel, durante a sua permanência na Terra Prometida e também durante o período em que estaríamos fora, o que aconteceu aos nossos pais, mas não diferente de Kitavô, onde está o mais duro e severo decreto e de que se cumpriu de forma muito precisa conosco, através dos nossos pais, é que existe a condução para a era da redenção, para a era de Mashiach. Então isso é o que vem consolar sempre, né? Quando nós chegamos à conclusão de todos esses maus decretos, o que entendemos é que a promessa que Deus fez pelo seu próprio nome ela é muito maior ainda do que os méritos dos profetas e muito mais do que a nossa própria justiça, que como rezaremos nesse Yom Kippur, toda ela é comparada a um trapo de impureza, de imundícia, né? Então, nós contamos exatamente com o consolo desse cântico do que vai acontecer com aqueles que vão exceder na sua opressão contra o povo sagrado e da forma como Deus vai consolar o seu próprio povo, trazendo a era da redenção e a exaltação de Israel por tudo que passamos. Então, eu acho que nessa altura do campeonato nós poderíamos pensar assim, poxa, não resta mais acusadores para se levantar contra Israel, né? Eu acho que nós já fomos redimidos não só pela presença divina, não só por Deus, mas não, né? Esses últimos momentos, ele foi suficiente para nós entendermos que enquanto Deus, pessoalmente, eu posso falar assim, lutar pela defesa da existência de Israel e de Jerusalém, não vai se aplacar o antissemitismo e o ódio gratuito que existe por Israel, né? Então, de tudo o que se passou, né, que está na conta das nações, a expulsão, a destruição do primeiro e do segundo templo, a forma como fomos subjugados dentro da nossa própria terra, depois de expulsos, fomos vendidos por nada, fomos expulsos para todos os lados, com os prongros, as cruzadas, a Inquisição, o Holocausto, né, os mais cruéis massacres, confiscos, a perseguição da nossa religiosidade
E aí o holocausto deveria ser o último elemento de que as nações falam, não, basta, né? Absolva-os. Não. Nós estamos vendo novamente o antissemitismo ele se levantar, porque na verdade o que está reservado e antecede a era de Mashiach e que está no cântico de Razinu é exatamente esse contexto em que as nações vão prevaricar sobre Jerusalém, sobre os judeus israelenses e também sobre os judeus da diáspora, né? Então isso é o que nos consola e ao mesmo tempo nós conseguimos enxergar de forma muito privilegiada, porque quando nós pensamos, o Shimon falou aqui, Moisés, o pai de todos os profetas, né? Isso é muito preciso, que é o que diz os 13 princípios da fé judaica, é o que nós afirmamos é o que nós afirmamos no cântico das orações da manhã, quando nós rezamos os mesmos 13 princípios, que afirma que Moshe é pai e mestre de todos os profetas, mas ele mesmo, né, não viu, muito embora à frente do seu próprio tempo, não viu nada daquilo que se concretizaria sobre a conquista de Eretz Israel. Ele será levado nessa paraxá ao Monte Nebo, aonde será morto, né? Então, de todas essas afirmações, nem mesmo a conquista de Eretz Israel ele viu. Quem dirá a destruição do primeiro e segundo templo e o momento em que Israel seria reconstruído como nação em 1948. Ou seja, a precisão de todos os decretos prescritos nesse cântico, né, ele vem selar o que está em Kitavô, o que inclui a redenção final, né, e a forma como Deus escolheu, né, para glorificar Israel diante dos olhos de todos os povos que sobreviverem a esse grande conflito. Shabbat Shalom a todos. Complementando o que o Rosh está falando aqui, né? A Paraxá Ezinu, ela explica basicamente o livro de Deuteronômio, né, como um todo, em que Moshe ele vinha passando para toda o povo ali, né? O que aconteceria se a causa ele não respeitasse ou não seguisse as leis e a determinação da Torá para que aquele povo se tornasse um povo próspero. E no final desta paraxá, né, que seria aonde Moisés vai para o monte para né, ser morto, ele passa ali tudo que veria acontecer posteriormente. Ou seja, ele não estava prevendo uma situação atual, e sim o que poderia acontecer se a causa o povo se desviasse, né, das leis que foram colocadas ali para o povo, né? Que a Torá ela foi colocada como uma constituição para que aquele povo entrasse na terra, né, na terra prometida, e conseguisse ser próspero, não fazendo assimilação dos povos que ali viviam, né, com relação à idolatria, buscando cumprir a Torá da forma que o Eterno levou pessoalmente, né, a Moshe para que apresentasse ao povo. E automaticamente o povo ali, aplicando essa Torá na sua vida, ele ia ser próspero. Porém, como a gente sabe, né, o ser humano ele é falho, ele começa a ser desligado, que é ligado ao divino, né, e consequentemente ele se distancia e acaba esquecendo daquilo que é o propósito do ser humano, né, que é aquilo que o Eterno nos colocou nesse mundo para que a gente cumpra uma missão aqui, né, na Terra. Muito bem. Shimon, nós temos ali, no final de todos os nossos serviços, nós temos os cânticos diários, né? Do que os levitas cantavam exatamente durante o momento dos ensaios ali dos sacrifícios, né? Os sacrifícios diários de todos os dias da semana, como também dos dias especiais, como o Shabat. Esse cântico diário, ele visava trazer os elementos da criação para cada um dos salmos, da forma como Deus nutriu o seu projeto da criação do mundo e como ele lida com cada um desses dias da semana, né? Então, do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, do sétimo dia, para cada um dos dias temos os cânticos diários que os levitas entoavam no templo. E Razinu,
o Irazinu, ele é também um cântico da forma como Deus se relaciona com Israel. O cântico diário, da forma como Deus se relaciona com a criação que ele trouxe à existência, e Razinu, da forma como Deus se relaciona com Israel. Né? A severidade que Deus exige do seu primogênito, que Deus exige de Israel, ela é expressa em todos esses cânticos e também na palavra de todos os profetas, do qual Moisés é o pai, né, de todos. Então, o rigor, a severidade e os decretos que estão marcando ali nesse cântico da forma como Deus se relaciona com Israel. E aí a ponto de que as nações, elas ora prevaricam, né, para falar assim, não, Israel se tornou maldito. Israel foi abandonado por Deus. Né? Israel foi amaldiçoado por Deus. Israel foi esquecido por Deus. Israel não tem mais salvação. Essa é a leitura que o mundo faz exatamente desse cântico. Né? Essa é a percepção que o mundo tem da forma como Deus se relaciona, da forma severa e exigente que Deus se relaciona conosco, né? Com a nossa nação, com o povo de Israel. Então esse cântico Poxa, é aí que eles acabam se enganando, porque é aí que faz com que o povo permaneça existente até hoje. O povo que cumpre a lei, que busca, que vê a Torá como uma base, ele se perpetua durante o tempo, que é uma das promessas que o Eterno fez lá atrás, né? Antes de entregar a lei para Moshe, o Eterno fez a aliança com Abraão, né? Que falou que seria uma nação que seria vista por várias e várias épocas, né? E quando o povo se liga à Torá e aplica ela na sua vida, ele se perpetua. Longevidade de dias, né? Que é o que muitas das paraxás que a gente lê, do que a Torá nos mostra ali, nos ensina, que quanto mais a gente se coloca perante a Torá e aplica ela na nossa vida, a gente vai se tornar um povo que vai permanecer. Mesmo que a gente erre, a gente vai ter a opção de voltar. Claro que a gente está próximo de Yom Kippur, a gente está buscando ali o perdão, né, nesse período, né? Então, quando a gente faz isso de coração e muda a chave da nossa vida e muda para melhor, a gente vai continuar sendo um povo com longevidade de dias. Se a gente olhar na história, todos os povos que existiram, nações, potências que existiram nas épocas passadas, hoje não existem mais. Por quê? Porque prevaricaram e não seguiram aquilo que o Eterno determina. E nós, de certa forma, nós prevaricamos com aquilo que Deus nos dá de mão beijada, né? Ou seja, nos tirou de uma situação de escravos, nos sustentou no deserto e nos colocou dentro de uma terra prometida. Né? Ali nós recebemos o primeiro e o segundo templo. Nós tínhamos os levitas, os Coanim e o Cohen Gadol. Nós tínhamos uma dinastia de uma linha sagrada que conduzia o povo dentro dos seus propósitos. Nós tivemos os profetas para nos orientar. Né? Então, todos esses recursos, sabe quando nós temos as coisas e nós não valorizamos, Aaron? Nós começamos, né, temos lá a geladeira, as despensas, temos a casa que moramos, né? E de repente aquilo ali nós passamos a nos acostumar com todos esses elementos e só passamos a dar valor quando nós perdemos aquilo, né? Quando aquilo deixa de fazer parte da nossa vida a ponto de rebaixarmos. Né? Ou seja, quando nós deixamos de estar dentro do nosso próprio lugar, nós temos ali o Salmo 126, ele é um retrato disso aí. Salmo 137, na verdade. Ele fala, junto aos rios da Babilônia, penduramos as nossas harpas e os nossos sequestradores pediram, cante-nos dos cânticos de Sião. Como que nós cantaremos dos cânticos de Sião em terra estranha? Né? Ou seja, a rejeição de você ter que ser levado do seu próprio lugar para uma terra estrangeira. Como que eu vou me readaptar com os cânticos de Sião em uma terra estranha? Né? Então, o choro
o choro e o lamento que acontece com Israel nesse momento, nós só nos damos conta quando nós perdemos aquilo que estava à nossa disposição. Eu não valorizava o Cohen Gadol, eu não valorizava o serviço dos levitas, eu não ia para as festas nos dias de convocação, né? E tudo aquilo ali é como se ele vai continuar a existir, ele está aí, e quando eu quiser eu faço uso disso aí. Então, de repente, aquilo é tirado de nós, né? Ou seja, os babilônicos, ele trouxe o real sentimento que existia, mas como que nós vamos cantar? E aí sim, o Salmo 126, ele é um retrato daqueles que ficaram 70 anos sem ter todos os seus elementos todos os seus aditivos, os seus atributos de nação sagrada. O templo e a presença divina, ele era o status. Quem é você? Eu sou judeu, eu sou hebreu, né? E de repente aquilo foi reduzido a nada. Foram vendidos como escravos, foram levados, o seu templo foi destruído, né? E ter que cumprir todas as nossas tradições a partir de uma terra estranha, ter que se readaptar com uma sinagoga, com um rabino, né? O judaísmo teve que se reinventar na Babilônia. E a partir desses esforços, nós começamos a valorizar. Nós passamos a valorizar o que temos, o que somos, ao que pertencemos, os nossos direitos, as nossas tradições, e até o mandamento mais difícil nós passamos a valorizar e cumprir. Então, o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor nos trouxe a Sião, éramos como quem sonha, né? A nossa língua se encheu de risos e a nossa boca se encheu de júbilos, né? Ou seja, houve um sentimento de retorno, de reconquistar, né, de pertencer. Tem um relato sobre o Holocausto e alguns sobreviventes, e aí teve um judeu que foi denunciar para o rabino, um amigo dele que também foi sobrevivente, que ele alugava o sidur para rezar, para os outros judeus rezarem, porque só tinha um sidur no acampamento, lá no alojamento do campo de concentração, só tinha um sidur. E aí, os judeus que estavam ali, eles alugavam com pão, aquele que tinha um doce, aquele que tinha um bolo, aquele que tinha um cigarro, ou tinha dólar, ou tinha ouro, ou tinha pérola, eles alugavam o sidur para ter as condições de rezar. E aquele que alugava, ele foi visto como, sabe a lei da oferta e da procura? Você deve ter quanto sidur jogado no canto da tua casa ali, né, empoeirado. Na sinagoga nós esquecemos o sidur, e às vezes o sidur fica aqui 3, 4, 5 semanas e ninguém sente falta do sidur. Mas lá se tornou importante. Ali se tornou necessário, ali se tornou escasso. E era o elemento de comunicação. É a ordem das orações, é o momento em que eu consigo me conectar. Eu preciso de ter um sidur. Agora mais do que nunca, eu preciso rezar. Porque as ameaças elas eram constantes, de manhã, de tarde e de noite. O judeu que dormia ali, ele agradecia por ter sobrevivido aquele dia, mas não sabia como seria amanhã, né? E aí sim se torna importante. Aí o rabino ouviu atentamente essa denúncia e falou assim: tá, Baruch Hashem. Não Baruch Hashem da pessoa que explorou da condição de ter o sidur e alugou o sidur para os outros, né? Mas da procura que aconteceu, porque em outras circunstâncias, né, aonde haveria uma procura concorrida para você ter um sidur. E aí vem os nossos valores. Quando daqui, da onde nós estamos, temos a nossa sinagoga, né, nós temos ali o Shabat, a oportunidade, temos saúde para sair de nossas casas e ir para a sinagoga. Nós temos as condições de promover os nossos filhos, a nossa família, tudo aquilo que a comunidade promove. E, às vezes nós valorizamos isso ou não. Tem perfis, né, que estão aí. Hoje é uma realidade dos Bnei sim, né? 100 milhões aí de brasileiros têm alguma raiz judaica, alguma coisinha no DNA muito importante. É o que vem explicando aí o amor que o brasileiro sente por Israel. Ok. Então, hoje, muitos brasileiros, inclusive espectadores que nos acompanham aqui, né,
clamam a sinagoga. Ora, eu vou nas sinagogas e a porta não é aberta, eu não tenho espaço, não há entrada, né? Hoje, para Exatamente. você saber, existem as comunidades Bnei Anussim que estão aptas, são sinagogas maravilhosas, né? Com todos os serviços, com todas as prerrogativas, para que você seja acolhido no meio dos seus. Já começa por aí, né? Você está batendo em qual porta para ser acolhido? Está batendo na porta dos seus? Porque se você bater na porta de estranhos que não te conhecem, não conhecem as suas dores, você não será acolhido. Mas hoje acontece um fenômeno, né? Muitos brasileiros buscam esse acolhimento e quando são acolhidos, eles abandonam. Abandonam. Ele ficou ali 2, 3, 4 anos, gastou o tempo, gastou sua energia, gastou dinheiro, muitos gastaram dinheiro fazendo conversões, né? Essa é uma realidade que quem está no meio vai compreender, né? E fez todo um processo, fez todo um procedimento e no final das contas ele acabou se afastando completamente, inclusive, da sua fé em Deus. Ora, como diz, engordou e deu coice, né? Yeshurun. Tava magro, com fome, Exatamente. necessitado de alimento, alimento espiritual, alimento cultural. Eu clamo, eu quero, eu preciso. Esta é a verdade, este é o caminho. E quando ele é alimentado, ele enche a barriga, aí ele escoiceia, né? E ele diz, olha, se eu quiser, eu falo com Deus daqui mesmo, de onde eu estou. Né? Ouvimos muito isso. Não, daqui mesmo, da minha casa mesmo, eu não preciso de religião. Né? E isso não acontece somente com os Bnei Anussim, acontece dentro da comunidade, como aconteceu. Já era previsível, a ingratidão é imprevisível. Né? A ingratidão ela é intrínseca à liberdade. Né? Se você não é livre, você não se sente ingrato, você sempre vai estar ali, né, aposto. Mas se você tem a liberdade de ter os seus próprios sentimentos, de manifestar os seus gostos, os seus pensamentos, em algum momento a gente se torna ingrato, né? E com Deus está intrínseco ao ser humano, né? Cair no caminho da ingratidão. Ele precisa exercer muito o seu papel de construtor para ele não se colocar como uma vítima e como um ingrato. E nós vemos isso, inclusive, Esave, né? Esave sendo ingrato. Né? Hoje você vê aí também, Esave são os outros povos, as outras religiões, né? Você vê aí muitas pessoas dizendo, eu me achego a Deus daqui mesmo, de onde eu estou. Tem um líder aí que virou político agora, mas há um tempo atrás ele levantou essa bandeira de que não precisava de placa, não precisava de instituição nenhuma. Da onde você estiver, você tem conexão com Deus. Ou seja, todos os ensinamentos de comunidade, eles foram abandonados, né? Eles foram distorcidos. Então, quando você se sente autossuficiente, principalmente, né? Não, agora eu sou autossuficiente. Eu já recebi o caminho, eu sou atendido pelo rabino fulano de tal, eu assisto o canal do rabino fulano de tal, eu agora participo do grupo do rabino fulano de tal, eu estou inscrito com um grupo de estudos lá de Israel. Então agora é o seguinte, eu sou autossuficiente, eu não preciso ir na sinagoga rezar, eu não preciso de vocês, não preciso desse canal aí, porque eu sou atendido agora. Tantas fontes. São tantas fontes, tanto alimento que eu não quero mais o maná. Entendeu? Não quero mais o maná, isso não me sustenta mais, e aí as pessoas agora os passam rabinos a viver eles me assediam. Eu estou sendo assediado aqui por 10 rabinos diferentes. Eles me rodeiam, né? Eles me rodeiam, eles ficam à minha volta pedindo, mande para cá, mande o seu dízimo para cá, mande a sua tzedakah para cá, venha para cá, venha conosco, você é importante. Então ele se sentiu. Mas isso não é uma surpresa, isso está intrínseco ao excesso de alimento. Né? Quando estamos de barriga cheia, goiaba tem bicho, não é mesmo? Então, é um ditado aqui no Paraná
acho que no resto do Brasil deve ser muito semelhante, né? Foi recebido, teve todas as suas explicações, os seus questionamentos respondidos de uma forma ou de outra, teve acesso, você está dentro e agora já não é mais o suficiente, você acha que pode estar sozinho e se afasta da comunidade. Cada vez que Israel, né, como seres humanos, lembrando, o povo de Israel são seres humanos, como todos os povos, que estão sujeitos às mesmas preocupações, ao mesmo assédio da vida, do mundo, aos mesmos erros, inclusive, só que tem uma responsabilidade a mais. Tem um pacto que exige mais desse povo, né? Óbvio que se esse povo se mantiver apegado, porque essa paraxá, ela remete muito à fidelidade de Deus ao seu povo e às suas promessas, à sua palavra. Então, você não precisa muito para que Deus honre a sua palavra a você. Porque se você estiver próximo, você será honrado. Se você estiver próximo, se você estiver olhando para o lado divino, para o lado sagrado, a bênção vem sobre você. De uma forma ou de outra. Se você estiver caminhando, como diz, eu vou no bolo. Se você estiver indo no bolo, no grupo, nessa manada escolhida, você será abençoado. Não tem como. O grande erro é quando você torce o nariz e diz, ai, tô enjoado, não quero mais. Né? E o mundo hoje, ele criou exatamente isso. O excesso de opções. Isso em todas as áreas da nossa vida. Né? Você tem lá, vamos usar coisas comuns. Você tem um excesso de comida, você tem um excesso de escolhas de automóveis, você tem um excesso de escolha de roupa, você tem um excesso de escolhas de lugares para ir, você tem um excesso de escolhas de opinião para ouvir, tudo em excesso. E nos dá a sensação de que nós não precisamos de ninguém, não precisamos de nada, porque tem muita coisa ao nosso redor. Né? Então esse excesso enche, ele enjoa, porque não sabemos reconhecer a dádiva, a abundância. Não sabemos viver com abundância. Porque se você traz em abundância... Eu presenciei um momento, uma festa, uma festividade, onde em outros momentos a quantidade ali de carne ali não era tanta, né? Então as pessoas saboreavam aquilo e lambiam os ossos. Era controlado. Tinha o tio lá, colocando um pedaço de carne no prato. Então a pessoa... Mais um. Mais um, por favor, coloca mais um. Aí um certo dia comprou-se lá uma quantidade imensa de carne, um cordeiro maravilhoso. Mataram um boi a mais. Era um cordeiro maravilhoso e aí eu presenciava, né? As pessoas comiam e no final as carnes, os ossos cheios de carne, sendo jogado para fora e as pessoas gemendo e fazendo cara feia. Não aguento mais isso aqui. Não aguento mais, não dá mais. E coisas boas indo pro lixo. E nós tornamos justamente aquilo que é sagrado, improfano, em pouquíssimo tempo. É rápido para você profanar o que é sagrado. Para você profanar a fidelidade divina, é muito rápido. Basta que você seja muito abençoado. É uma promessa de bênção eterna. Você vai ser muito abençoado, mas não aprende a conviver com as bênçãos, porque você recebe 2, 3, já se sente o rei da Dinamarca. Não! Pronto, eu já tenho tudo que eu preciso, chega. Corta os laços e vai embora. E aí começa a emagrecer, começa a ficar fraco, começa a ficar doente, daí volta de novo para engordar. Rapidamente engorda com 2, 3 bênçãos maravilhosas e foge de novo, porque nós sempre que estamos tentando fugir da fidelidade divina por N motivos, né? Não conseguimos nos conectar verdadeiramente, né? Não conseguimos entender a profundidade e a capacidade, absorver o real poder divino e acabamos nos afastando. É por medo? Né? Pelo quê? O que acontece com você que você
fica satisfeito de Deus e o abandona. Né? E acontecia com Israel. Né? E aconteceu com Israel todas essas características, né? De se enjoar de Deus e depois de sentir total falta, né? Voltar quase morto e ser acolhido. E aí crescia 1000 vezes de novo. E a última vez que Israel voltou ao seu Deus, né? Ele foi restituído novamente para o seu lugar, né? Em 1948. É colocado ali novamente e ele, a partir dali, ele vem buscando ter um certo equilíbrio. Mas, Aharon, Shemuel, quando a barriga tá cheia, a goiaba tem bicho. Agora, por que a tua goiaba tá com bicho? O próprio Moshe ali, ele nos ensina, né, com a vivência que ele teve com o povo ali, que ele teve N oportunidades, como o exemplo em que o próprio Eterno falou: "Eu vou destruir esse povo e de ti farei uma nova nação". Ele poderia ser individualista e falar: "Não, então a partir de mim vai ser uma nova geração". Mas não, ele não foi individualista. Ele conseguiu Foi altruísta, né? mostrar pro Eterno que não tinha lógica disso acontecer, né? E o povo permaneceu ali mesmo com seus erros. Então, se a gente colocar isso na nossa vida atual, a gente consegue viver, a gente precisa viver em sociedade, por isso que a gente precisa de uma sinagoga, a gente precisa vir fazer as nossas orações, a gente precisa vir olhar para a Torá, ter um minyan, que são coisas básicas ali do povo judeu para que a gente consiga ter essa conexão mais elevada com o Eterno, né? Então, quando a gente fica em casa e não faz isso, a gente não tem essa plena conexão com o Eterno. Sempre vai ficar faltando algo, alguma coisa a mais, ou por que eu não estava lá, ou muitas das vezes a gente olha de casa lá no YouTube, vê a programação e fica aquela situação ainda, daquele desejo: eu poderia estar lá, mas nunca vai. Então a gente precisa buscar isso. Sim. O Shimon foi muito preciso sobre a escassez, né? A escassez versus a escassez Abundância. versus a abundância. Então, a falta de Deus traz holocausto. A falta de Deus traz fome, guerra, destruição. E Deus, né, a presença. Porque perguntaram onde estava Deus no holocausto? Está onde você deixou ele, né? Sempre esteve no mesmo lugar. Porque a palavra é imutável. Né? Então você curou da. Quantas pessoas, né, chegam à comunidade, você chega na sua igreja, né? Vai lá no curandeiro, chega na sinagoga, chega no rabino, doente, fala: eu preciso de cura. Eu preciso de cura, eu preciso ser curado, eu tô com uma doença aí. Há uma movimentação de energias e você é curado e aí você, vai embora, igual cachorro magro, né? Minha avó dizia, igual cachorro magro, comeu e foi embora. Não deu retorno. E a vida é desse jeito, a vida é desse jeito, o excesso de consumo, né? Hoje, tudo que você quer, você abre aqui uma tela e tem tudo ali. Então, você já se acha autossuficiente. Bom, eu não preciso mais do Aharon, já tenho aqui esse computador, que o que eu pergunto para ele, ele traz, e isso é maravilhoso. Então, já menos o Aharon, menos o Shemuel, porque agora eu já sou autossuficiente. Né? A comunidade, por que eu vou me reunir com outras pessoas se eu já sou autossuficiente? Tudo que eu preciso saber já está aqui nessa caixa. Né? E isso vai escalando para todos os níveis das nossas vidas. Né? E essa palavra, né, de reconhecimento, e aí sim, todos devem olhar para Israel e observar, né, que essa aliança que Deus fez, no qual aqui é um poema de Moshe, e é um poema que traz todos os lados, né, do comportamento de Israel. Ele garante a fidelidade eterna, né, a fidelidade de Deus às suas promessas, também a lealdade do povo e a gratidão, né, e a rebelião e as consequências da rebelião. Então nós estamos no mundo, temos liberdade de ir e vir,
temos muitas escolhas para fazer, somos livres para escolhermos, né? Se nós tivermos esse equilíbrio, garantimos esse equilíbrio, e o desafio é esse, é garantir o equilíbrio, né? O equilíbrio de entender o mundo material, o equilíbrio de entender o mundo espiritual, a conexão com o sagrado, porque também o teu destino não é ser um anjo, é ser um homem, uma mulher, um humano inerente aí a todos os seus pontos fracos e pontos fortes, né? Aproveitar daquilo que Deus te dá todos os dias, das oportunidades, do pão, da água, da riqueza, né? Da prosperidade, mas um equilíbrio de você não ser arrogante o suficiente para negar a existência divina na sua vida, né? E não admitir que é Deus. Não, e isso se dá... Puxa, mas eu preciso virar um santo? Não. Você precisa ser você. Mas seja grato, você né? com Deus dentro do seu DNA, onde você santifica o que Ele te dá. Então, eu tenho aqui uma água, eu santifico essa água. Por mais simples que seja a água, nós só damos valor à água quando não tem, né? Enquanto ela está correndo aí nos canos da sua casa, você nem se lembra que você precisa de água para viver. Mas quando você fica um dia sem água e não tem lá a dita caixa d'água, você entende a importância que é ter água em casa, né? E a presença divina na nossa vida é como a água. A importância. Se está tudo bem, você não percebe que você tem Deus na sua vida. Como diz, Yeshuru engordou e deu coice. Você não percebe Deus atuando na sua vida diariamente. Por quê? É como o ar que você respira. Agora, se você ficar 1 minuto trancando a respiração, você fala, poxa, eu preciso disso. Aí você lembra da existência divina. Agora, o teu eu natural, como fomos criados lá no Éden, e é essa vida que nós devemos ter, é o que Deus deseja para nós, a prosperidade, né, a equidade, é no seu dia a dia, no funcionamento da sua rotina, você se lembrar, né? Lembrar do papel divino e lembrar do que nós devemos a Deus, É. né? A gente tem que entender e conscientizar, nós como povo, que todas as ações têm reações. Se você fez uma coisa boa, uma coisa para o bem, você vai ter bênçãos. Se você fez uma coisa que não é tão boa, você vai ter a consequência disso. A gente sempre tem os dois Corta lados, lá. né? A bênção ou a maldição. Então sempre vai ter a consequência. Uhum. Quer demore um tempo ou não, você vai ter essa consequência daquela atitude que você tomou na sua vida, né? Principalmente com, né, as pessoas que estão à sua volta. Se alguém precisa de uma ajuda, você vai estar ajudando, você vai receber bênçãos. Agora, simplesmente, se você passa e olha e não está nem aí, vai ter uma consequência para isso. Então, a gente sempre tem que estar olhando, e essa paraxá, ela explica bem isso, né? Os dois lados, né? Quando a gente se enfada e, não, eu não preciso de mais nada, como o Shimon acabou de explicar, automaticamente lá na frente você vai ter uma consequência ruim disso, né? Porque você não está fazendo por merecer as bênçãos, e sim uma situação negativa na sua vida posterior. E aí que nós temos que alugar um sidur. Você paga caro pelo sidur que ficava jogado nos cantos da casa, pela sinagoga que você não tem mais, né? Ou pela falta de oportunidade de estar junto a uma sociedade. Então, viver em comunidade, ele é exatamente a experiência que Deus propôs através de Torá. Porque quase que a totalidade dos mandamentos, eles falam exatamente desse convívio. É lei sobre empréstimo, né? Tomar crédito, emprestar, sobre emprestar uma ferramenta, né? O cuidado com a divisa, enfim, são leis e mandamentos que dizem respeito ao nosso convívio social. Viver em comunidade, construir coisas juntos, né? Resolver problemas juntos. Né? A gente vê na situação atual nossa, se não tiver a pessoa que planta, você não vai ter o seu alimento. Exato. Então você depende daquela pessoa plantar, colher, para que você tenha esse alimento na sua casa. Uhum. E quando você desdenha disso ou
coloca isso como uma coisa, eu não preciso disso, você vai sofrer as consequências se você pensar desta forma. Sim. Então a gente depende em sociedade de todos, né? Cada um tem a sua, aquilo que é bom, aquilo que ele é bom de fazer, ele vai fazer em prol de todos, né? Da sociedade como um todo. Às vezes as pessoas olham, né? Me tire daqui, eu tô desesperado, aqui não vai dar certo, aqui minha vida vai acabar, por favor me socorra, me socorra, me socorra, me leve com você, me ajude. Aí Deus estende a mão, né? Tira a pessoa daquele sufoco através de alguém, usa alguém para te salvar, né? Quantas pessoas fazem contato conosco todos os dias? Olha, eu tô aqui sozinho na minha cidade, não tem ninguém. Me levem com vocês. Me levem. Me levem, me levem, me levem, me levem. Né? Porque ela não tem uma perspectiva ali. Ela não vê perspectivas ali. Né? E aí, por algum milagre, ela consegue o que ela quer. E quando ela tem, aí ela parece que ela estava só esperando uma oportunidade para virar as costas. Não parece? Não parece que nós estamos o tempo todo esperando uma oportunidade para dar as costas para quem nos ajudou, as costas para quem te acolheu, as costas para quem se compadeceu de você? Né? Então, na primeira oportunidade, né, é um comportamento tóxico terrível do ser humano, a ingratidão, e ela se manifesta de diferentes formas. Né? Ela está no subconsciente e ela está em micro comportamentos. Né? Às vezes ela não parece ser algo grandioso, né? Um comportamento muito grande de traição, de ingratidão. Não. É aquela coisa sorrateira que ela vai revelando uma ingratidão no dia a dia, no comportamento, nas falas, né? Aquela falta de reconhecimento. Né? Ela vai ela vai se emancipando. Mas essa paraxá também fala da redenção final, Shemuel, né? Que é algo que, nesse período, todas as nações entenderão, né? O verdadeiro papel, bem como Israel estará posicionado novamente, né? Como papel, aliás, nunca perdeu o papel de nação sacerdotal, mas os ofícios, né, serão retomados nessa era de redenção, e aí sim, todas as nações elas terão o direito de marcharem a Jerusalém e reconhecerem o verdadeiro papel divino. Elas também não terão muita opção, né? Ou vão ou não chove. Exatamente. Né? Você tem a opção de viver a vida plena, boa, rica, próspera, ou de viver em seca. Esses dias você falou uma coisa na apresentação ali que parece ser tão simples, né? Um trocadilho, quando chamam os palestinos de resistência. Aí o Shmuel falou, não, resistência é Israel que é resistência. Então, quando você olha, você tem um olhar histórico sobre a existência dos dois povos em questão, aonde estavam os palestinos? Em relação aos lugares em que os judeus, ou que nós tivemos que passar através dos nossos pais. Então é uma existência de 3.300 anos. E aonde estavam os palestinos esse tempo todo? Então qual dos povos, ou quais dos povos, eles existem para contar como resistir, como sobreviver? Então, eles não existem mais. As civilizações não estão aí mais para contar. Não estão os egípcios, não estão os babilônicos, não estão os persas, não estão os gregos, os romanos. Eles não estão ali. Então, as grandes civilizações que impuseram um domínio universal, que impuseram sua cultura sobre povos, Israel, que teve os seus 3.300 anos da história judaica, eu acho que Israel não passou no próprio território em torno de 700 anos.
em que estivemos no nosso próprio território. Então hoje, depois de 2000 anos, os judeus estão lutando pelo próprio território. Isso que é resistência. Isso é resistência. E o fato de olhar para todos aqueles que antes foram os nossos opressores, foram os nossos sequestradores, e eles não existem mais. Então, Razinu, ele está mostrando sobre a redenção. Sobre a redenção daqueles que resistiram a todas as tentativas. As bulas papais, as inquisições, né? As cruzadas, os prongros, as expulsões, os confiscos, quando queimaram os nossos livros, quando nos proibiram de sermos judeus, quando nos colocaram nos campos de extermínio. Então, quem que é resistência? Quem que é a resistência? E os palestinos estavam aonde mesmo? Aonde é que eles estavam? Não tem bandeira, não tem constituição, não tem moeda, não tem economia. Eles nunca existiram como povo, como nação palestina, não. Não estavam ali. Então hoje, quando nós... o fato de nós termos um lugar para olhar, né, sobre o que fomos há 3.300 anos atrás, nos faz entender o seguinte. Caramba! O Ahavat Olam, ele é de fato dimensionado sobre a existência de um povo. Né? E o fato de sermos odiados, genocidas, assassinos, racistas, apartheid, nos faz também pensar sobre a forma como as nações ainda continuam prevaricando sobre os interesses, né, de que não há um valor agregado sobre aquilo que se tornou objeto de conflito entre as nações. Não é entre as nações e Israel, é entre as nações e Deus. Né? É entre as nações e Deus. Porque quando você olha para a fala de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, os profetas que foram alunos de Moshe, todos eles falam que essa forma de prevaricar é, na verdade, nada mais e nada menos do que o ponto de conflito de interesses das nações contra o próprio Deus. Né? As nações contra Deus. Então é a forma como Deus está atraindo as nações para esse julgamento final, para esse diálogo final, para esse conflito final. Isso vem despertando, né, em todos os povos. Por isso a cobiça de um país tão pequeno, em que todas as nações estão de olho nesse momento, né, com tudo que acontece lá. Está se cumprindo, né, o que o próprio Eterno colocou, né, que as nações, né, olhariam para o Estado de Israel. Estão, né, hoje. Tudo que acontece lá, todas as nações têm interesse no que está acontecendo num lugar que há pouco tempo atrás era um lugar árido, um deserto, em que hoje se tornou a potência que é. Exato. Né? Esse amor de Deus por Israel gera um ciúme, né? Sim. Gera um ciúme muito grande. Às vezes nas nossas páginas as pessoas falam, mas vocês... E você está falando de Torá, né? Das promessas divinas, né? Das promessas divinas. Alguém diz, puxa, mas vocês se acham os maiorais. Não. De maneira nenhuma, Israel não é melhor do que ninguém, né? Ele tem o seu papel no mundo, tem as suas prerrogativas, é o mais perseguido, sim, isso ele é mesmo, né? Mas as promessas são maravilhosas. Não tem como diminuir as promessas divinas. Não tem como impedir Deus de abençoar o seu povo. Não há, porque é uma promessa eterna. Então, às vezes nós dizemos, vocês são um povo amaldiçoado, principalmente quando a gente contradiz, não contradiz propositalmente, mas quando você fala algo
que não seja o que as pessoas querem Contraria, ouvir. né, a opinião dela. né? Ele não quer ouvir aquilo, ele gostaria que você falasse totalmente ao contrário, né? Tem a questão messiânica, que é uma grande divergência entre o judaísmo e o cristianismo, por exemplo, né? Onde os judeus têm outra perspectiva messiânica, né? Mas há uma exigência. E aí ele é culpam os judeus até por terem matado o Messias, né? De alguma forma. Essa semana, né? Alguém falou, enquanto nós falávamos de Rosh Hashanah, alguém dizia, eles mataram o nosso Messias, eles foram cruéis com o nosso Messias, e há essa demonização do povo judeu pela proximidade, né, que ele tem com o seu Criador, pelas bênçãos, e aí olham para Israel, o que Israel é, né, o que o Israel não tem e o que ele é, as capacidades, né, de Israel, a resiliência, né, de Israel, um micro país, uma micronação menor que uma referência nacional, que menor que o estado do Sergipe, mas com um potencial gigantesco de criar curas, tecnologias, né, conhecimento, filosofia e por aí vai. Então, a era da redenção é quando Deus vingará o seu povo, punirá os opressores, né? E trará paz e restauração completa a Israel, ao seu serviço, à sua conexão divina. E aí sim, aí as nações acompanharão e abençoarão, né, Israel como aquele que serve o único Deus, o Senhor dos Exércitos, né? É o momento que todos temem, inclusive. Exato. Alleen welken. É. Alleen welken. Então, Muito. esse cântico marca, né? Ele marca a relação e uma relação estreita entre Israel e o seu Deus. É uma canção que ela se torna ele se torna um testemunho dessa relação da forma severa e amorosa ao mesmo tempo que Deus nos trata através das promessas infindáveis que ele fez aos nossos pais, aos nossos patriarcas, e que isso hoje está diante de nós. Mas amanhã estará aos olhos de todas as nações. Né? Então, o Aleno Velken, ele se divide em dois importantes momentos. É de nosso dever atribuir e de tudo render graças àquele que formou e que criou todas as coisas. É o nosso dever. Então, o nosso papel de levar santidade ao mundo, ele continua. E ele se estendeu para além das nossas fronteiras israelenses. Então, esses 2000 anos que estamos aqui foi para difundir exatamente a forma como a presença divina deve se manifestar no mundo. Né? E que no segundo momento, aí sim, todos os joelhos se dobrarão, né? Diante daquele que limpará o mundo de todas as suas impurezas e de todas as suas idolatrias. E vai ser uma coisa espontânea, não impositória. Vai ser uma coisa como o que aconteceu com Itró, Jetro, que era o pai da idolatria. Ele chega diante de Moshe e diz assim: verdadeiramente o Deus de Israel está acima de todos os deuses. Então, a forma como as nações vão se dispor a reconhecer, né, a soberania, a supremacia do Criador do universo por causa de Israel. Por causa de Israel. Então esse cântico, ele testemunha, né, essas experiências. E não dá para ter medo, né, Shemuel, de ensinar isso, de falar isso para as pessoas. Né? Hoje há uma opressão muito grande, né, e uma força contrária muito grande, né, que não se intimida.
É. O mal não se intimida. O mal ele está sempre à espreita para destruir os valores judaicos, destruir essa conexão sagrada. E ele é um mal terrível, perverso, age sorrateiramente. Ele age nas profundezas da escuridão. E quando ele surge com muito ódio, né? Com muita raiva. Nós vivemos isso no Holocausto, nós vivemos isso agora, completando agora um ano, Um ano. né? Dos atentados em Israel, do dia 7 de outubro de 2023, completa agora um ano desse momento tão terrível. Foi o momento, o maior massacre desde o dia 7 de outubro, desde o Holocausto contra judeus, né? E ele está aí, ele está espreitando. E eu vejo muitos irmãos da comunidade judaica que temem, né? Não fale, não fale. Não fale que os judeus são os filhos da promessa. Não falem que os judeus, né? Há um receio, né? Há um receio dessa perseguição, mas no futuro não, no futuro isso será motivo de honra, né? Será espontâneo mesmo. Olha, as maravilhas que o Deus de Israel está fazendo, eu quero me juntar a ele. Eu quero me juntar a vocês. E isso acontece parcialmente no Brasil, né? Muitos amam. A mistura de gente, né? Que subiram. A mistura de gente. Mistura de gente que subiram com os hebreus. Aconteceu isso em Purim também, né? Em Purim, a inversão dos decretos fez com que os persas se disfarçassem e se fantasiassem de judeus. Aconteceu na Rússia, Xamã. Aconteceu na Rússia. Aconteceu na Rússia há pouco tempo. Isso é muito atual, né? Hoje em Israel tem mais de 1 milhão de russos. Mas a maioria não é de origem judaica, né? Muitos foram junto. Foram no bolo. Foi no bolo. Olha, tá tendo uma imigração de judeus para a Rússia, para Israel, né? Ao Estado sionista. Aqui na Rússia o comunismo tá pesado demais, né? E aí houve uma imigração massiva de russos que nem eram judeus para Israel, buscando ali um lugar junto daquele povo maravilhoso, né? E no Brasil também há uma admiração, né? Graças a Deus, né? Embora o nosso governo se posicione contrário a Israel, amaldiçoa Israel, mas o povo ama Israel e reza pela paz de Jerusalém. Todos os dias nós temos milhares de pessoas que se conectam aqui com a sinagoga no Sim Brasil para rezar pela paz de Jerusalém, né? Então é um vislumbre da redenção. É um vislumbre da redenção que nós estamos vendo hoje, acontecendo hoje. Mas isso precisa se estender, porque antes de tudo isso acontecer ainda, esses mesmos amigos de hoje olharão para o povo judeu e o chamarão o anti-Messias. Exatamente. Né? O anti-Messias, aquele que precisa ser dominado, aquele que precisa ser destruído. Então, a coisa ainda vai piorar para ficar boa. Por isso, nós judeus temos que ter orgulho da nossa cultura, das nossas raízes, né, de tudo que nós passamos. Nós temos que olhar, principalmente quem está retornando, né? Tudo que foi abdicado da sua vida, daquilo que você tinha como base e que foi tirado de você pela Inquisição, pelos prongos, por várias situações, e que hoje, de repente, você tem essa oportunidade de estar retornando e acaba né, colocando de lado, ou, não, eu só estou fazendo isso por hobby. Não, o judeu tem que ser judeu nas suas raízes, buscando e colocando que ele é judeu, independente da situação, de coisas que aconteçam no seu dia a dia. Tem que se impor e mostrar que aquilo que Moshe determinou, colocou ali, né? Ser um povo santo. E mostrar isso nas suas atitudes, em tudo que você faz em sua vida, né? Exatamente. Que beleza. Então, para você que está aí nos acompanhando, fique agora com o Kabbalat Shabbat, que é o recebimento. Venha rezar com a gente pela paz de Jerusalém. Reze, porque o mundo já está difícil, mas sem a paz de Jerusalém ele ficará mais difícil ainda. Então, venha rezar conosco, venha abençoar Israel, receber o Shabat, o dia sagrado, né? Estabeleça na sua vida um dia
de descanso. O judeu descansa no Shabat, o sábado. E você? Que dia você descansa? Que dia que você se deleita na presença divina? Ok? Então, venha com a gente, fique aqui nessa mesma tela e Shana Tová, o Metuká, um ano bom e doce. E se prepare para Yom Kippur, o grande dia de mudança de decretos na sua vida. Acompanhe a Sinagoga no Sim Brasil. Até a próxima.